Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos hoje continuar os nossos vídeos sobre os sacramentos. Falamos sobre os sacramentos não são os enfermos. E hoje vamos falar sobre o sacramento extremamente importante. Porque é o sacramento que, sem ele, os outros sacramentos não existiriam. Né? Que é o sacramento da ordem. Então nós vamos ver o que é exatamente o sacramento da ordem, qual é a origem, aonde que ele está na Bíblia, como que a Igreja definiu essa verdade através dos séculos, né? E qual que é a espiritualidade que sustenta a vida do sacerdote. E isso é muito importante porque hoje, infelizmente, nós vemos que alguns padres parece que esqueceram, né, o que foi o sim que eles deram, qual é a missão deles. Né? Então nós vamos ver tudo isso. Tá? Começando pelo catecismo, nós vemos ali no número 1536, e o catecismo ele vai dar uma definição do que é o sacramento. Então ele vai dizer o seguinte: a ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. E esse sacramento, no número 1554, ele vai explicar que o sacramento da ordem ele comporta 3 graus. O grau do episcopado, né, o presbiterado e o diaconato. Tá? Ou seja, o episcopado, os bispos, né, do bispo até o papa, tá? O presbiterado, que são os padres, e o diaconato, que são os diáconos. Seja ele o diácono permanente, seja o diácono transitório. Tá? Então esses são os 3 graus. Tá? Então a Igreja ela vai ensinar que o sacramento da ordem ele é o sacramento a qual Jesus confiou aos apóstolos a missão de continuar exercendo na Igreja aquilo que ele fez até o fim dos tempos. Então essa é a grande missão. Esse é o sentido da vida do padre. Né? É isso que o padre tem que fazer, é isso que o padre ele tem que entender. E na Bíblia, nós vemos ali, existem vários textos, mas 3 textos são ali os principais, digamos assim. Porque nesses 3 textos, nós vamos ver qual é a missão dada, a autoridade que o padre tem e o poder sacramental. Então, no primeiro texto ali nós temos Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20. Jesus vai dizer aos apóstolos: e depois fazeis discípulos de todos os povos, batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Então aí está a missão. A missão do padre é batizar e é pregar. Ensinar a verdade que Cristo deixou. Não é a opinião dele, não é o que ele acha, não é o que o mundo quer que seja apresentado, mas é a verdade. A única coisa que importa é a verdade que Cristo ensinou. Um outro texto muito importante, João capítulo 20, versículo 21 a 23. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. A quem os mantiverdes, ficarão mantidos. Então veja, a autoridade do poder sacerdotal vem do Espírito Santo, que Jesus enviou sobre os apóstolos. E nisso, nós já temos também o fundamento do sacramento da penitência, né? A quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. A quem os reteres, ficarão retidos. Então esse segundo texto, o primeiro texto vai mostrar qual é a missão, que é batizar e ensinar a verdade. Nesse segundo, vai mostrar de onde vem essa autoridade, que vem do Espírito Santo. Né? Então é Cristo que dá esse poder. Né? E o poder sacramental, nós vemos ali em Lucas 22, 19, quando na última ceia, Jesus institui o sacramento da ordem,
né, ele institui a Eucaristia e diz aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Então, Cristo, nesses três evangelhos, nós vemos que Cristo ele dá toda a base, né, a missão, a autoridade e o poder sacramental. E, em especial, o poder sacramental de consagrar, né, a Eucaristia, né, que ele instituiu junto com o sacramento da ordem. Tá? Então, esses são os três principais pontos que nós vemos. Mas é importante a gente entender que a ideia de sacerdócio ela não começou com Jesus. Né? Jesus não inaugurou isso. Todo o Antigo Testamento ele é uma prefiguração daquilo que viria a se cumprir com Cristo. Não só com relação a isso, com relação ao sacerdócio, mas diversas outras passagens do Antigo Testamento, elas são prefigurações que só podem ser plenamente entendidas com Cristo, né? com o que Cristo realizou, com o que Cristo concretizou, com aquilo que está escrito no Novo Testamento. Tá? E o sacerdócio também existia no Antigo Testamento. Nós vemos ali em Êxodo, por exemplo, no capítulo 28, né? Faze aproximar de ti a Arão, teu irmão e seus filhos, para que me exerçam o sacerdócio. Então nós vemos que desde o Antigo Testamento havia sacerdotes, havia sacrifícios e havia mediação entre Deus e o povo. Né? Um exemplo claro disso no templo de Jerusalém, né? Só o sacerdote podia oferecer o sacrifício, só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Então sempre existiu essa ideia. A diferença é que os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles eram sacrifícios, de certo modo, imperfeitos. O sacrifício perfeito foi o sacrifício único e eterno que Jesus realizou na cruz. E é esse sacrifício único e eterno que é trazido através da missa, através das mãos do sacerdote no altar. É o mesmo sacrifício, não é um sacrifício diferente. O padre não está refazendo o sacrifício de Cristo porque o sacrifício original não teve tanto poder e aquilo precisa ser refeito eternamente. Não, é o mesmo sacrifício. Fazer isso em memória de mim. Anamnese, trazer para o presente. Quando o padre celebra a missa, ele está celebrando, ele está consagrando, ele está trazendo no altar o mesmo e único sacrifício de Cristo na cruz. Veja a beleza que é o sacerdócio. Nenhum outro homem no mundo, nem os anjos, tem esse poder e essa missão de renovar o sacrifício de Cristo na cruz. Então, assim, a beleza que é ser padre, infelizmente, alguns padres, por conta das dificuldades da vida, foram perdendo isso. Mas é importante que nós, como leigos, entendamos isso. Quando nós vemos um padre, nós temos que ver ali uma pessoa que a partir do momento que se prostra, ela morreu para o mundo para viver só para Cristo. Ele teve as mãos ungidas e aquelas mãos têm que ser as mãos de Cristo. Aqueles pés têm que ser os pés de Cristo e andar só por onde Cristo andava. A sua voz tem que ser a voz de Cristo e falar o que Cristo quer que ele fale. A vida dele tem que se conformar à vida de Cristo. Entende? Veja a beleza, não é uma profissão, é um chamado único e exclusivo. Em Marcos, capítulo 3, de 13 a 5, ele vai dizer que ele chamou os que ele quis. Ou seja, o Padre, veja, Deus no céu, o mesmo Deus que se fez homem e morreu na cruz, Deus no céu, quando a pessoa está no ventre da mãe, Deus olha para aquela pessoa e ele escolhe aquela pessoa para ser padre. Desde o início, ele escolhe um
dentre todos para ser padre. Esse é o chamado. Ele chamou os que ele quis. Não é a pessoa só que quer, não é uma escolha unilateral da pessoa, não é uma profissão, não. Ele chamou os que ele quis para estar com ele e enviá-los a pregar. Então o padre ele tem que ser isso. O padre tem que ser esse homem que entende que o chamado dele é um chamado exclusivo que Deus fez, né, para estar mais perto dele. Todos nós temos que estar junto de Deus, mas o padre ele tem que estar, a vida dele, ele como um todo, tem que estar mais próximo de Jesus. Ele tem que conhecer Jesus para ele poder falar de Jesus para as pessoas, né? Então veja, essa é a beleza do padre. É o padre que é escolhido dentre todos, porque Deus quis. É o padre que vai fazer, que vai oferecer aquele sacrifício, fazer aquilo em memória do Senhor, até que o Senhor venha, como diz no Novo Testamento. Ele é aquele que, a quem ele perdoar os pecados serão perdoados. A quem ele impor as mãos são as mãos de Cristo que está sobre aquela pessoa. Entende? O padre é aquele que a pessoa, no momento de maior dificuldade, de doença, de sofrimento, é o padre que vai lá, que unge, que perdoa, que leva o viático, que é aquela última comunhão. O padre, ele pode ser a última pessoa que um enfermo vê, e é aquela pessoa que vai ajudá-lo a se encontrar com Deus. Essa é a beleza do sacerdócio. Então, se a gente for entender isso, né, nós vemos ali os 3 graus da ordem, né, e é importante falar sobre isso porque existe uma sucessão apostólica. Não é simplesmente algo aleatório. Assim como o Papa é sucessor direto de Pedro, existe uma sucessão apostólica, né? Veja, Jesus ele não ordenou padres, ele ordenou os bispos, né? Os episcopos, tá? E os próprios apóstolos, eles têm essa sucessão. Eles eram em 12, Judas comete suicídio, né? Então eles têm que colocar alguém no lugar de Judas. E nós vemos em Atos dos Apóstolos de 1, capítulo 1, versículo 20 em diante, em que eles se reúnem para escolher quem que é o sucessor de Judas. E eles escolhem Matias. E essa sucessão apostólica, ela vem vindo até hoje. O Papa de Pedro, os bispos dos apóstolos, né? E esses bispos foram ordenando sacerdotes para poder ajudar no trabalho pastoral, assim como os diáconos, né? Então cabe ao bispo a função de pastor, né, de cuidar das ovelhas, cabe aos padres, né, a função de celebrar a missa, absolver os pecados, administrar os sacramentos e conduzir aquela comunidade, né, paroquial. E aos diáconos vai caber a eles a função de serviço de caridade. Então o diácono ele pode visitar um doente, ele pode levar a comunhão para alguém, ele assiste um casamento, ele celebra um batismo. Então ele tem essa função. Alguns sacramentos são específicos, ele não vai ministrar a unção dos enfermos, por exemplo, ele não vai celebrar a missa, mas ele pode auxiliar nesse serviço de caridade, de ajuda da comunidade e alguns serviços litúrgicos também, tá? Nós vemos ali a importância do sacerdócio, né? Quantos padres que passaram, quantos santos padres. O maior exemplo de um santo padre da nossa modernidade, né, é o Padre Pio. Quando você conhece a vida do Padre Pio, você vê o que é um padre,
né? O padre, aquele que celebra o sacrifício da cruz, o Padre Pio, ele tinha as marcas da cruz, né? O padre que ele tem que lutar contra as tentações, contra as más inclinações, o Padre Pio lutava fisicamente contra o mal, né? E eu falo isso de maneira literal. Quem conhece a história do Padre Pio sabe que o Padre Pio apanhava do demônio. Mas a vida do Padre Pio era dedicado àquilo que é a essência do sacerdócio: celebrar a missa e atender a confissão. Ao ponto de algumas vezes os confrades que moravam com ele ter que falar para ele: padre, você precisa comer, você precisa sair daí. Porque ele passava 12, 13, 14, 15 horas atendendo a confissão. Mesmo com a saúde debilitada, com todas as dificuldades, a vida dele era a essência do que é o padre, né? Mas veja, o padre, ele tem que agir na pessoa de Cristo, ele age em persona Christi, tá? Mas ele não substitui a Cristo. São duas coisas diferentes. Quando eu falo que nós temos que olhar o sacerdote e vermos ali as mãos de Cristo, vermos ali a pessoa de Cristo, não que ele substitui, mas que a vida dele tem que ser conformada, mesmo com as limitações, tem que ser conformada a Cristo de uma maneira em que no altar, quando ele consagra, ele age na pessoa de Cristo. Ele não é o outro Cristo. Mas quando nós olhamos para ele, nós temos que ver ali o reflexo de Cristo. Então, essa é a beleza do padre. Essa é a beleza do sacerdócio. Cristo instituiu, Cristo escolheu, né, homens ali dentre todos para estar perto dele, para estar com ele. Homens que, assim como Paulo, tem que dizer constantemente e ter essa consciência: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque para eles foi passado a função de apacentar as ovelhas, de cuidar do rebanho, né? E o padre, ele só consegue fazer isso se ele tiver uma vida de oração semelhante à vida de Cristo. Quantas vezes nós vemos Cristo na Bíblia que saía com os apóstolos, se afastava de tudo para poder rezar, né? Então, o padre, ele tem que olhar para a cruz e ele vê na cruz aquele que o chamou e vê como Cristo vivia, o que Cristo quer de mim, né? Como eu posso ser obediente assim como Cristo foi e se necessário, obediente até a morte. Como eu posso cumprir aquele preceito que está em Levítico de ser santo, né? Como eu posso me configurar a Cristo? Porque, veja, o sacramento da ordem, ele é um sacramento que ele cria uma marca indelével na alma. A pessoa, ela pode deixar de ser padre, ele pode pedir dispensa da função de padre, como alguns padres às vezes fazem, né? Mas ele vai ser padre. O caráter que ele adquiriu na alma dele com aquele sacramento, igual é com o batismo, aquilo fica na alma dele para sempre. Ele pode não mais exercer o ministério, mas ele é padre aqui e na eternidade. Se ele for para o céu, ele vai para o céu como padre. Se ele for para o inferno, ele vai para o inferno como padre. O sacramento que se recebe, o sacramento da ordem, quando é recebido, nada mais apaga. Não importa o que ele faça, nada mais apaga. Tanto é que a pessoa, se ela pede para ser afastada do serviço ministerial, né, e é aprovado realmente, ele vai, ele casa, ele faz qualquer outra coisa da vida dele, mas ele não mais exerce a função de padre. Essa mesma pessoa, em caso de urgência, se ele vê alguém ali próximo da morte, ele pode atender a confissão daquela pessoa. E o porquê disso? Porque ele é padre para sempre. Entende?
Então, se você está vendo esse vídeo e você é padre, ou você pensa em ser padre, tenha essa consciência. Você está assumindo um compromisso, você está respondendo a um chamado que é para sempre, né? Com todas as suas dificuldades, todas as suas renúncias, você está assumindo um chamado que é para sempre. Deus um dia olhou do céu para você, pecador, e te chamou para estar com Ele de maneira mais íntima, de maneira mais próxima. Ele não precisava de você, Ele quis precisar de você. Ele quis que através das suas mãos ungidas fosse oferecido o sacrifício da cruz no altar. Então, se você é padre, se você quer ser padre, ou você que conhece um padre de maneira mais íntima, mais particular, reze por ele, ofereça a missa por ele, ofereça o terço por ele, ofereça sacrifícios por ele, porque nós temos o nosso sacerdócio comum, que nós recebemos no batismo, e nós temos que usar o nosso sacerdócio comum em benefício do sacerdócio ministerial. Os padres precisam de oração. Os padres precisam que nós, fiéis, não só cobremos deles, mas que nós rezemos por eles, nós tenhamos compaixão, que nós ajudemos de alguma forma. Não só critique o seu padre, reze por ele, faça sacrifícios por ele, faça jejum por ele. Essa é a beleza do sacramento da ordem. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com algum padre que você conhece ou com alguém que manifesta esse desejo de ir para o seminário, que está em dúvida se a sua vocação é essa ou não. Faça que esse vídeo chegue até essa pessoa. Deus abençoe.